Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então dando prosseguimento aos nossos conteúdos, em especial a parte denominada figuras de linguagem. Vocês perceberam que quando nós trabalhamos com as figuras de linguagem, nós trabalhamos com figuras de palavras, nós trabalhamos com figuras de construção e depois, na sequência, figuras de pensamento, tá? Já falei para vocês que, digamos assim, que é o mais importante são figuras de palavra e figuras de pensamento. Pessoal, por que que não é tão importante figuras de construção? Não, bem pelo contrário, ela é extremamente importante. Só que as figuras de construção, as figuras de síntese ou sintaxe, são figuras que nós vemos ao longo da gramática normativa e descritiva. Quando nós trabalhamos com a ordem canônica, então sujeito, verbo, complemento e seus adjuntos, quando eu falo para vocês que eu posso ter muito bem a inversão do meu sujeito, isso é inversão, tá? É quando eu desloco o meu sujeito para uma questão de realce, para uma questão de ênfase. Quando eu faço o que? A supressão agora de um elemento, elipse, zeugma. Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar ali dentro essas figuras de construção, tá? Então, é bem mais tranquilo, bem mais próximo do nosso dia a dia. Pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, em especial aqui dentro, são as figuras de pensamento. Então, a primeira figura de pensamento que vocês terão, sim, ali dentro é a antítese. Então, antítese é oposto. Oposto. Fiquem com essa ideia na cabeça. É algo oposto, tá? Pessoal, esse an aqui dentro dá para fazer uma menção com antônimo, tá? Ó, antítese, antônimo, tá? Que é contrário. Então, o que que vai acontecer? Esplendor e sepultura são elementos contrários aqui dentro, tá? Próxima que nós vamos ter, pessoal, é o apóstrofe. Então, o que que é o apóstrofe aqui dentro, gente? Então, é uma interrupção, ó, que faz o orador ou escritor. Então, essa interrupção acontece com um vocativo para se dirigir a pessoas ou coisas presentes reais ou fictícias, tá? Então, o apóstrofe aqui dentro é um vocativo, tá, pessoal? Usado muito, 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 gente, no discurso direto, pessoal. E o discurso direto, vocês sabem que o discurso direto é a reprodução integral das falas de um terceiro. Então, essa reprodução das falas de um terceiro aqui dentro se chama discurso direto, tá? E o que que vocês têm? Qual a característica de um discurso direto, pessoal? As aspas, tá? As aspas aqui dentro, tá? Olhem o próximo exemplo. Deus te leva a salvo, ó brioso e altivo barco. Então, vocês vão ter o apóstrofe aqui. Por entre as vagas revoltas. Pessoal, eufemismo, tá? Só arrumem. Aqui ficou com N, tá? Não tinha visto esse erro agora aqui. Eufemismo, tá? Depois eu já arrumei ele, pessoal. Consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, de uma ideia molesta ou desagradável. Então, fulano foi desta para melhor. O que que aconteceu? Infelizmente, pessoal, ele veio a óbito, morreu, tá? A senhora e a moça é mortal, e se estiver em estado interessante, olha aqui, estado interessante, pessoal, o seu filho pode correr um perigo terrível. Então, estado interessante aqui dentro para dizer que ela está o quê? Grávida. Então, é uma expressão, gente, que ela vem para realmente, pessoal, suavizar, tá? Então, suavizar aqui dentro. Gradação, gente, é um conteúdo muito tranquilo, tá? É uma, na verdade, uma figura de pensamento muito tranquila. Porque o que, que é uma gradação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na verdade, gradação é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concordam? Olhem agora, pessoal. É uma sequência de ideias dispostas em sentido ascendente ou até mesmo quem? Descendente, tá? Então, o que que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Ó, o primeiro milhão possuído, excita, acirra, assanha a gula do milionário. Ele foi um tímido
ele foi um frouxo e ele foi um covarde, tá? Então, vocês notam aqui que possuído excita, ó, a cirra, a sanha, a gula do milionário. E agora aqui dentro, pessoal, ele foi um tímido, ele foi um frouxo e ele foi um covarde, tá? Sentido ascendente e sentido descendente. Tranquilo? Foi? Próximo que vocês têm ali, pessoal, é a famosa hipérbole. O que que é hipérbole, gente? É uma afirmação exagerada, tá? É uma deformação da verdade que visa um efeito expressivo. Então, desculpa, chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, né? Até porque fisiologicamente é impossível. Então, estava morto de sede, tá? Então, a gente fala bastante isso, né? Tô morto de fome, tá? Então, tô morto de sede. Então, é uma hipérbole aqui dentro, tá? Então, uma afirmação, pessoal, exagerada, tá? Então, cuidem e atentem para isso aqui. Gente, o que que é uma personificação? Personificação, gente, é trazer à tona os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas. Isso é uma personificação, tá? Então, o que que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Ó, eu trago então os seres inanimados para uma realidade aqui, claro, né, gente, uma realidade bem alternativa, né? Agirem e sentirem como quem? Como as pessoas. Sim, porque as pessoas elas sentem tato, olfato, paladar, visão e assim sucessivamente. Gente, por meio dessa figura também podemos chamar de prosopopeia ou animização, tá? São expressões que nós usamos aqui dentro dessas figuras de linguagem. Ó, lá fora no jardim, que o luar acaricia. Meu Deus, pessoal, o luar acaricia. Quem é que acaricia aqui dentro? Seres humanos. O luar não acaricia ninguém, tá? Um repuxo apunhala a alma da solidão. Então, apunhala, quem é que apunhala, pessoal? Por mais que seja, né, uma expressão aqui no sentido de apunhalar, né? A alma. Será que eu consigo apunhalar a minha alma? Não. Mas a gente sabe que isso acontece, né, em N motivos, em N situações, né? Então, a gente está com a alma dilacerada, tá? A nossa alma está sofrendo. Então, nós usamos isso no nosso dia a dia, quando a gente recebe alguma decepção, né, que a gente não estava prevendo ali dentro. O que que é a reticência para nós, pessoal? A reticência para nós aqui dentro é uma suspensão do pensamento, é aquela ideia de deixar o pensamento ele velado, tá? Então consiste, pessoal, em suspender o pensamento, deixando-o meio velado, tá? Olha agora. De todas, porém, a que me cativou logo foi hum, uma não sei se digo, tá? Então, notem, percebam que ele deixa meio velado aqui dentro. Quem sabe se o gigante Piaíma, comedor de gente, ó como ele... Não é uma interrupção, gente, tá? Porque quem faz uma interrupção é um ponto final, né? Não é uma interrupção, mas uma suspensão aqui dentro de raciocínio. Quando o nosso raciocínio ele fica meio velado. Tranquilo? Foi, pessoal? Gente, próximo conteúdo aqui dentro, só para motivo de conhecimento, teorias da comunicação. Pessoal, pensem comigo o seguinte, tá? A gente tem que entender, pessoal, que a língua portuguesa, ou a linguagem como um todo aqui dentro, tá? Ela traz alguns objetivos, tá? O que que vai acontecer? Ó, vejamos como esse e outros elementos auxiliam na construção do nosso conhecimento em relação ao uso da língua portuguesa. Então, o que que é uma linguagem, gente? Vamos trazer aqui para vocês poderem entender o que que são essas teorias da comunicação. Então, a linguagem para nós, pessoal, é aquela capacidade humana de se comunicar, né? Ó, deixa eu só
Ó, linguagem é um fenômeno ligado a várias áreas da vida do homem, isto é, nascemos com a capacidade de linguagem. Então, psicológica e afetivamente falando, sem ela não há como entender a vida interna e como entender a vida externa. Então, pessoal, nós temos diversos tipos de linguagem. Então, nós, seres humanos, constituídos de carne e osso, nós somos seres já habitados de linguagem. Nós já nascemos com a linguagem. O que nos cabe é simplesmente acessar qual tipo de linguagem usar. Então, se eu nasci nos Estados Unidos, a probabilidade de eu falar agora o inglês é obviamente maior em virtude do meu círculo social. Se eu sou agora aqui do Brasil, eu vou falar a língua materna, que é o português. Se eu sou, por exemplo, de outro estado, de outro país, que fala outra determinada língua, eu, obviamente, vou falar aquela determinada língua. Então, nós nascemos, pessoal, agora com essa capacidade de nos comunicar e essa linguagem, tá? É como se fosse um computador. Então, metaforicamente falando, esse computador ele vai ser acessado pela primeira vez. E aí vocês vão colocar linguagem. Qual linguagem que vocês querem lá? Inglês, francês, italiano, afegão, tá? Espanhol, português. E é exatamente isso que a gente tem aqui dentro, tá? Pessoal, olhem aqui. Nós somos seres humanos, obviamente, dotados de quem? Tá? Sentimentos, emoções, alegrias, raivas, tristezas, medos, tá? Cultural e socialmente falando, esse dom inato permite que o homem crie, que o homem interaja nas mais diversas situações existentes no cotidiano, tá? Formalmente falando, a linguagem manifesta-se por meio de sinais verbais ou até mesmo por meio de sinais não verbais, tá? Gente, aqui dentro, pessoal, claro, né? Eu estou falando de linguagem num espectro um pouquinho mais abrangente, tá? Eu não estou falando necessariamente aqui dentro com língua brasileira de sinais, tá? Eu não estou falando de um quadro pintado pelo um pintor, eu não estou falando de música, enfim, esse tipo de expressão ou exteriorização da linguagem, tá? É só um dos ramos dessas teorias da comunicação, tá? Pessoal, quais são os objetivos aqui dentro da linguagem? Então, a expressão do pensamento e a interação entre as pessoas são os principais objetivos da linguagem. Quando falamos, quando nós escrevemos, gesticulamos ou usamos qualquer outro signos, sinais, o propósito é fazer-se entender, né? Então, quando a gente está geralmente conversando com uma outra pessoa, então naquele diálogo assim ferrenho, tá? Ou falando a respeito de algo que aconteceu, nós usamos uma linguagem verbal, nós ao mesmo tempo também gesticulamos e talvez, pessoal, em determinadas situações até tocar na pessoa nós tocamos, né? Tocamos no ombro ou tocamos na mão, enfim, para que essa pessoa possa realmente interagir, compreender esse processo que ora está sendo executado. Então, esse processo comunicativo ali dentro. Obviamente, pessoal, eu não tenho aqui dentro autoridade, tá? Então, eu vou falar de maneira bem superficial em relação às teorias da comunicação. Gente, porque no, uh, a minha formação não é uma formação aqui dentro, pessoal. Não tenho um mestrado em teoria da comunicação e muito menos doutorado, tá? Então, a minha área é uma área específica que é a área da linguística. Não necessariamente que eu não tenha visto, não, tá? Eu só não aprofundei esse conhecimento aqui. Então, meu conhecimento é um conhecimento, pessoal, bem limitado, bem reduzido em relação à teoria da comunicação, tá? Então, eu vou falar num espectro aqui um pouquinho mais aberto, tá, gente? Pessoal, o que que vocês vão ter aqui dentro, então? Ó, é sempre importante dizer que usamos a linguagem para representar o mundo real e o mundo das
ideias. Portanto, a linguagem não é o espelho da realidade externa apenas, tá? Por meio dela construímos e organizamos nossa realidade com toda a nossa herança cultural e subjetividade. É a linguagem verbal que nos deve interessar para os concursos públicos. Em vestibulares, há muitas questões de linguagem não verbal, que praticamente aqui dentro são as charges e tirinhas, onde nós apresentamos uma linguagem verbal barra não verbal também. Pessoal, elementos da comunicação, mas o que é uma linguagem verbal? Então, a linguagem verbal é a maneira que o homem tem de fazer entender por meio das palavras, tá? Essas se manifestam por sons, fala ou pela escrita, tá? E o que é um signo linguístico, pessoal? É qualquer unidade de uma língua que conjuga som na fala ou forma na escrita. Mas a ideia ou o conceito, o que significa isso, pessoal? Significante, significado. Então, quando eu escrevo a palavra casa, eu estou fazendo o quê? Essa palavra aqui tem uma unidade sonora e tem uma representação gráfica. Concordo comigo? Casa, né? Então, praticamente, ó, casa. Então, a unidade sonora e uma representação gráfica, que é praticamente o que nós estudamos na parte de fonética e fonologia. Então, fonema, unidade sonora, tá? Então, fonema significa sons, os sons produzidos. Então, unidade sonora é diferente de quem, pessoal? Da representação gráfica. E mais, quando nós temos essa representação, ou nós realmente colocamos, que nem vocês estão enxergando ali, casa, o que vem automaticamente na cabeça de vocês? Um formato de uma casa. Qual casa? Muito provavelmente a casa onde vocês transitam, a casa do pai e da mãe, ou o apartamento, ou o lugar em que vocês vivem, tá? E assim sucessivamente, quando eu falo árvore, assim sucessivamente quando eu falo celular, enfim, tá? Isso aqui, pessoal, é um signo linguístico, tá? Tranquilo? O que é comunicação, gente? A comunicação, pessoal, é a função da linguagem e é o estabelecimento da comunicação, conceito que trata da transmissão, recepção de mensagem e um código compreendido. Por exemplo, aqui dentro, o que eu quero de vocês? Que a gente se apegue pura e simplesmente uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, né? Então, o processo de comunicação envolve 6 elementos básicos, pessoal, aqui dentro para nós. Quem são o emissor, o receptor, depois vocês têm a mensagem, o código, o referente aqui dentro, tá? Pessoal, cuide uma coisa muito importante. O emissor é o remetente, ou seja, a pessoa que fala. Então, aqui para nós é a primeira pessoa. Nós trabalhamos um pouco desse conteúdo na parte de pronomes. Quando nós trabalhamos lá na parte de pronomes, o que pronome é? Pronome é um elemento que substitui ou acompanha o próprio nome. Tranquilo. Mas isso quando eu estou falando pronome substantivo e isso quando eu estou falando pronome adjetivo. Tá, tudo bem. É uma classe de palavra gramatical que geralmente varia em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e pessoas do discurso. Quando eu falo pessoas do discurso, eu estou falando da primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, eu, Fabrício, sou o emissor, falo para um tu, que é o meu receptor, o meu interlocutor, a respeito de alguma coisa ou de alguém, tá? Tranquilo? Foi? Mensagem, eu tenho depois o código referente aqui dentro, tá? Funções da linguagem, pessoal. Então, a linguagem vai muito além do que imaginamos, pois apresenta determinadas funções dentro do processo comunicativo, tá? A título de curiosidade, pessoal, nós temos aqui uma função emotiva, tá? O eu do texto é o centro da mensagem, na qual ela destaca seus próprios sentimentos, expressa suas emoções, impressões, atitudes. Muito, muito, muito usado, gente, aqui dentro de uma carta, né? Que hoje não se usa mais em pleno ano de 2022, tá? Então, é uma função emotiva. Então, é escrever uma carta aqui dentro. Pessoal, olhem aqui.
Função conativa. O que é uma função conativa? O receptor é o centro da mensagem, na qual ele é estimulado, provocado, seduzido, amparado. Normalmente, o interlocutor é conduzido a adotar uma determinada postura, tá? Então, é um texto normalmente claro e objetivo. Então, faça isso, não faça aquilo, tá? Uma receita de bolo, pessoal, ela é feita desse jeito, tá? É um texto normalmente claro e objetivo que visa persuasão. Algumas marcas gramaticais, verbos e pronomes de segunda pessoa ou terceira, vocativos, imperativos, perguntas ao interlocutor, a linguagem das músicas e dos poemas românticos, das propagandas e afins, tá? Função poética, gente, a mensagem por si só é posta em relevo, mais do que seu conteúdo, ou seja, o destaque dela se encontra na forma como ela é construída. Criativa, inusitada, função usa vários recursos gramaticais, figuras de linguagem, conotação, polissemia, ambiguidade, tá? É a linguagem dos poemas e prosas poéticas. Pessoal, próxima é a função metalinguística. Então, o código usado para estabelecer comunicação é o centro da mensagem. Como assim, Fabrício? No sentido que ele é o instrumento de explicação de si mesmo. Então, aqui dentro, pessoal, é como se Fabrício, professor de língua portuguesa, escrevesse um texto explicando como é ser professor de língua portuguesa. Isso é uma metalinguagem, tá? Função referencial, o referente ao centro da mensagem, destaque subjetivo, o assunto da mensagem, forma clara e objetiva, algumas marcas gramaticais e discursivas, uso da terceira pessoa, a denotação, a impessoalidade, a precisão, frases declarativas, tá? Pessoal, encontramos tal função predominantemente em textos jornalísticos, em textos científicos, textos didáticos e afins, não literários, que senão seria uma função poética, né? Então, vocês vão ver agora aqui um texto simplesmente com um dado estatístico. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender, pessoal? Bem simples, bem tranquilo, né? Então, figuras de linguagem ali dentro, figuras de pensamento e depois teorias da comunicação. Obviamente, né, gente? Como eu já comentei para vocês, acho que faz uns 7, 8 minutos, tá? Eu não tenho, pessoal, capacidade para chegar para avançar em teoria da comunicação a fundo, até porque a área da qual eu venho estudando ao longo dos anos é análise do discurso, tá? Então, realmente, sim, discurso, eu poderia ficar conversando com vocês um bom tempo, tá? Que é o que eu trabalho na parte do mestrado, tá, gente? Tranquilo? Foi, pessoal? Conseguiram entender aqui dentro? Qualquer coisinha, gente, estou à disposição de vocês, tá? Sempre, 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 pessoal. Eu quero, na verdade, nós terminamos praticamente um bom conteúdo da gramática normativa barra descritiva, a parte de semântica e a parte de pragmática ali dentro, né? Então, nós avançamos muito, muito, muito. Nós, inclusive avançamos a parte de interpretação e compreensão de texto também, onde nós estudamos os operadores argumentativos, os pressupostos e subentendidos, estratégias argumentativas, que sim, são conteúdos extremamente importantes para vocês. Então, o que que eu vou começar a trazer, pessoal? Algumas resoluções de questões que são muito importantes também para vocês. Tranquilo? Foi, pessoal? Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Meu muito obrigado e até a próxima aula, gente.